Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 24, nós lemos o seguinte texto: Pelo que Deus nos entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Vamos ler também o versículo 25 e o 26. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A carta que Paulo escreve aos Romanos talvez seja o tratado bíblico e também teológico mais importante de todas as epístolas paulinas. A carta que Paulo escreve à igreja de Roma é uma igreja que ele ainda não havia conhecido, ou seja, o apóstolo Paulo ainda não havia estado em Roma, quando, na ocasião da escrita dessa carta, ele traz ali uma série de assuntos ou de temas para mostrar ao leitor da carta a realidade do mundo sem Deus, a realidade do pecado e a realidade da salvação em Cristo Jesus. A carta aos Romanos ela é uma defesa da necessidade e da urgência da pregação do Evangelho. Paulo tinha um propósito claro e específico ao escrever a carta, pois ele queria o apoio daquela igreja para levar o evangelho até a Espanha. A Espanha ainda não havia sido evangelizada naquela época. E Paulo, se nós formos ler a carta e chegarmos nos seus capítulos finais, mais precisamente o capítulo de número 16, ele está contando com o apoio daquela igreja. Então Paulo ele dá uma exposição para aquela igreja, tocando em vários temas da necessidade e da importância de se pregar o evangelho. E Paulo começa sua carta nos capítulos 1, 2 e 3, falando sobre a queda do homem e falando sobre o pecado e toda a depravação trazida pelo pecado. Paulo ele vai dizer em alguns versículos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer que não há ninguém que faça o bem, que todos estão debaixo do pecado. Paulo vai dizer que a lei aponta para o pecado e que a lei nos condena por sermos pecadores. No capítulo 1, Paulo está trazendo um retrato e uma descrição de toda a sociedade de sua época, mostrando como o pecado estava presente e como que os seres humanos, podendo ter a chamada revelação natural de Deus, ou seja, Deus que se revelou na sua criação, Deus que se revela na natureza, Paulo diz como que as pessoas daquela época desprezaram essa revelação, desprezaram esse Deus criador e abraçaram as suas paixões e as suas concupiscências. Se nós trazemos para os dias de hoje, não somente para os dias de hoje, mas para todas as épocas, sempre o ser humano tem essa postura. E ele sempre vai ter. O ser humano sempre terá uma postura aonde ele vai sim virar as costas para o Criador, aonde ele vai sim rejeitar a revelação de Deus e vai abraçar o pecado e vai se enveredar pelo caminho do pecado. O retrato que Paulo traz da sociedade romana do capítulo 1 também é o retrato que nós podemos trazer dessa sociedade pós-moderna, essa sociedade que muda a glória de Deus, essa sociedade que trata Deus como sendo um conto de fadas, essa sociedade que quer viver somente de um hedonismo e de um egoísmo para satisfazer suas próprias concupiscências. A sociedade que vivemos hoje não é tão diferente da sociedade de Paulo, talvez ela é mais pior, ela é mais deletéria ainda, porque ela vive numa espiral de terror, de depravação que nós nunca vimos antes na história. Uma sociedade que quer transcender valores cristãos, uma sociedade que quer destruir a família, uma sociedade que quer aprovar o assassinato de crianças, uma sociedade que diz ser contra a corrupção, mas na verdade, no fundo, ela é corrupta.
Esse é o retrato que Paulo traz. E Paulo vai falar do castigo de Deus para essa sociedade. O versículo que nós lemos, Paulo fala do pior castigo que Deus pode fazer para uma sociedade ímpia e iníqua. E o pior castigo não é mandar fogo do céu. O pior castigo não é fazer um terremoto. O pior castigo que Deus traz a uma sociedade ímpia é entregar essa sociedade aos seus prazeres carnais, mundanos e depravados. O pior castigo de Deus é quando Deus vira para o homem e diz: é isso que você quer? Continuar se sujando? Continuar sendo uma pessoa vil? Então seja feita conforme a sua vontade. Se você quer ser vil, se você quer ser uma pessoa depravada, então viva na depravação. Então Deus entrega essas pessoas às suas paixões e às suas concupiscências. E as pessoas vão perdendo a imagem de Deus de si. E as pessoas vão se sujando dia após dia. As pessoas vão se afastando de Deus. As pessoas vão vivendo com as trevas. As pessoas vão sendo governadas pelas suas paixões, pelos seus desejos ímpios. E Deus entrega essas pessoas para que elas vivam no maior grau de depravação, para que no grande dia do juízo Deus venha condenar por todas as suas atitudes. Para que não venha haver misericórdia, porque elas conscientemente decidiram abrir seus corações para o mal. Decidiram virar as costas para Deus. E Deus as entregou às suas paixões vis. O pior castigo de Deus é quando Deus vira para uma sociedade e diz: seja feito conforme vocês querem. Vocês querem desvirtuar valores? Seja feito como vocês querem. Vocês querem viver uma vida de egoísmo? Vocês querem viver uma vida onde vocês não importam com o próximo? Seja feito como vocês querem. Vocês querem viver uma vida onde vocês aprovam leis injustas? Então vivam essa vida. E Deus os entrega. E assim que o homem vai vivendo nessa depravação constante, o juízo de Deus, no tempo certo, pesará sobre ele e todas as suas ações serão julgadas. É tempo de refletirmos, é tempo de corrermos e fugirmos dos nossos anseios pecaminosos e de nos entregarmos a Deus e nos voltarmos a Ele e clamarmos a sua misericórdia, porque a pior coisa que uma sociedade pode ter é Deus contra ela. É Deus se posicionando contra aquele povo. Pois o nosso Deus, conforme a palavra dele diz, ele é um fogo consumidor. Ele é um Deus justo, é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, mas também é um Deus que se ira, e a ira de Deus é justa e santa, pois ele é um Deus santo. Que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade, que possamos orar pelas pessoas que estão em evidência e que possamos ser sal da terra e luz do mundo em uma geração caída, buscando pela misericórdia de Deus e vivendo não para satisfazer os nossos deleites, mas vivendo conforme a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que nós possamos viver verdadeiramente uma vida pautada pelos princípios do bem, pelos princípios do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.